Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Festival de Videodança Mazaropinhos. Esta é uma das oficinas que serão oferecidas pelo evento e a aula de hoje tem como tema Videodança, um encontro entre a dança e o cinema. Meu nome é Maria Júlia, é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite do Matheus, um dos organizadores do evento, fiquei muito feliz em poder estar participando de um projeto tão bonito que propõe o que eu acredito também, que é a arte e a educação trabalhando juntas, né? Como parte fundamental da formação dos professores e, consequentemente, das nossas crianças, nossos alunos. Bom, eu sou pedagoga de formação, formada pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Moro em Orlândia, sou do interior do estado, me acharam aqui. Eu atuo como coordenadora pedagógica de uma instituição, de um projeto social aqui da minha cidade, que hoje está em 5 cidades do interior, aqui do nosso estado de São Paulo. Esse projeto, o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, onde eu sou coordenadora pedagógica hoje, eu comecei a trabalhar em 2017. Eu era aluna desse projeto, recebi a oportunidade de fazer um estágio e desde então, graças a Deus, vim crescendo aqui com as oportunidades que foram acontecendo. Então eu dou aula de balé e jazz nesse projeto também, sou professora. E a minha experiência com videodança, que eu quero tentar passar um pouco para vocês hoje, vem de um período de pandemia. Em 2020, nós, aqui no Instituto, assim como tantas outras pessoas, tivemos que nos reinventar e nos deparamos com a videodança, com esse universo que é a videodança. E desde então passamos por diversas capacitações com profissionais da Unicamp, participando também de oficinas oferecidas pela 2ª edição do Festival Internacional de Videodança Sanssouci no Brasil. Hoje eles já estão indo para a 4ª edição, um evento muito legal também. E fomos aprendendo, né? E continuo aprendendo porque a gente não descartou isso mesmo pós-pandemia. Nós atualmente trabalhamos com cenários em nossos espetáculos de telão de LED. Então são cenários que exigem ainda a virtualidade, né? Que a gente faça edições de vídeo. Então estamos aí trabalhando com a tecnologia até hoje e vemos que cada vez mais existem milhares e milhares de possibilidades quando a gente fala de videodança e de tecnologia integrada à dança. Esse realmente é um curso, um mini curso introdutório. Como eu disse para vocês, eu quero tentar passar um pouco da minha experiência, mas de uma forma que seja fácil, uma forma que, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca pegou para fazer isso, possa saber pelo menos onde começar, né? E ter algumas possibilidades para trabalhar. Claro, existem muitas outras coisas além disso que eu vou passar para vocês hoje. E então essa aula também fica como um convite para vocês continuarem se aprofundando, mergulhar realmente nesse universo que é a videodança. Nossa videoaula de hoje está dividida em 5 partes, começando por uma introdução mais teórica, para a gente entender da onde que vem isso, né? Como começou isso. Depois, nós alcançamos algumas noções básicas e termos técnicos que vêm do mundo do cinema, né? Como eu disse para vocês, é um encontro entre a dança e o cinema. Chegamos a alguns exemplos práticos que eu quero mostrar na forma de vídeos também para vocês. Acho que vai ser bem importante vocês começarem a ter algumas referências e saber onde buscar também videodanças. Depois, tentar responder, né? Não sanar todas as dúvidas, mas dar algumas indicações de por onde começar. E, finalmente, um encerramento dessa aula, lá no final. Para dar inicialmente a nossa aula, vamos estabelecer videodança como uma linguagem híbrida, conforme o título do vídeo que vocês já viram, videodança, o encontro entre a dança e o cinema. É realmente uma forma de arte que vai perpassar esses diversos mundos, a dança, o cinema, o vídeo.
integrando todos eles. E aqui nós podemos entender a tecnologia como o corpo integrante do processo criativo, onde homem e máquina são atores da mesma rede que trama o fazer artístico. É entender a tecnologia não como vilã, e tampouco como peça principal, como se sozinha ela fosse fazer alguma coisa. Não. O potencial criativo é do ser humano. E é uma coisa que eu acredito que nos diferencia dos outros animais. Todo mundo é criador. Todo ser humano pode ser criador de alguma coisa. E usar a tecnologia a nosso favor, sempre com um equilíbrio, só tem a favorecer essas potencialidades, né? Vai nos dar a entender como trabalhar um pouquinho com essas tecnologias, vai nos dar muitos recursos, né, para realmente potencializar as nossas criações artísticas. Vocês vão perceber durante a apresentação que eu tentei trazer muitas fotografias, vídeos e também trechos de textos, porque acredito que cada pessoa pode aprender de uma melhor forma, às vezes me ouvindo falar, outras vezes lendo, relendo, tirando print, vendo. Então, fiquem muito à vontade para estudar esse material da melhor forma para cada um, tá? Bom, então, a história da tecnologia como parte da composição em dança está muito antes da chegada da cultura digital, muito antes do computador, né? Hoje nós vivemos em um mundo globalizado e informatizado, mas falar de tecnologia nas criações e nas apresentações de dança, de arte, mais especificamente arte do movimento, né? Nós estamos aqui mais falando sobre dança mesmo. Tá muito antes de tudo isso. E aí nós remontamos à Antiguidade Clássica, ao século V a.C., com o teatro grego, né? Esses teatros de arena, onde mecanismos de iluminação e mecanismos de palco já permitiam uma outra percepção do público diante das obras apresentadas, né? Das obras de arte cênica ali apresentadas. Avançando um pouquinho, nós chegamos no período renascentista, que por sua vez faz um resgate da Antiguidade Clássica, e nos deparamos com o Romantismo, um período onde aconteceram as criações dos balés de repertório, que são apresentados até hoje. Acredito que o pessoal da dança vai conhecer algum balé de repertório. E o primeiro balé de repertório, apresentado nas Sapatilhas de Ponta em 1832, foi o balé La Sylphie. E nesse balé nós tínhamos um recurso incrível de iluminação, que permitiu uma ilusão de ótica, de parecer que a bailarina estava flutuando, conforme essas duas fotos que eu coloquei aí no slide para vocês. Isso realmente trazia uma outra magia, digamos assim, para a apresentação, né? Claro que a tecnologia está adaptada a cada época, a cada contexto, mas é incrível a gente pensar que no início do século XIX, a gente já tinha isso, né? Percebemos então que a cenografia toma lugar de destaque como tecnologia de palco. O uso de iluminação, cenário, figurino podem modificar a percepção do público em relação ao que está sendo apresentado. Ao se alterar a atmosfera no ambiente do palco, permite-se intensificar a imersão do público na peça. E aí é todo um conjunto, né? Aqui tá falando realmente da iluminação, do cenário, do figurino. Falei das sapatilhas de ponta, né? Porque também trazia uma outra reação para o público, uma outra sensação para o público de ver a bailarina dançar na ponta dos pés, né? Uma sensação de leveza, também de flutuar. E aí nós falamos de imersão do público na peça. A última frase aqui desse slide, porque essa palavra imersão, isso é muito importante para nós entendermos aonde a dança contemporânea, dança moderna e depois contemporânea chegou. De permitir a imersão no público de uma tal forma, com diversos recursos tecnológicos, que em muitas obras, muitas intervenções artísticas, realmente parece que a gente mergulha. A gente, enquanto público, né? O público se faz mergulhar e muitas vezes o público é parte ativa e fundamental da obra artística, né? Para que ela aconteça, para que ela se realize. E aí, avançando mais alguns aninhos, nós temos Loie Fuller, uma bailarina norte-americana, precursora do véu wing. Também uma outra tecnologia aí de palco,
presente no próprio figurino, né? E essa GIF que eu coloquei também no slide mostra um pouquinho disso, porque a sensação, a visão que dá é que parece que ela some e aparece no palco, né? Com essas camadas de tecido, com esse volume de tecido. Esse véu wing, para quem já viu um pouquinho de dança do ventre, se faz muito presente na dança do ventre, mas também aparece em outras modalidades de dança e não é impedido de ser usado em outras modalidades de dança. Em 1930, o Leon Theremin, um outro artista aí russo, foi o criador da plataforma Terpstone. Chamei ele de artista porque realmente a sua invenção foi depois utilizada em obras de arte, de dança, né? Mas, na verdade, o Leon, ele era um físico e inventor russo, mais famoso por sua invenção do Theremin, que levou o seu nome, que foi um dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos e o primeiro a ser produzido em massa. Ele também foi um dos pioneiros nas primeiras pesquisas sobre a televisão. E aí nós vamos já chegando, né, aos dias de hoje. De pouquinho a gente vai alcançando aí o nosso século XXI e a dança contemporânea. Bom, essa plataforma Terpstone, eu separei um videozinho para vocês. Claro, eu não encontrei registros da original, mas, como eu disse, essa tecnologia inventada pelo Leon Theremin, ela permaneceu até os dias de hoje. Tanto que esse vídeo que eu separei para vocês é uma recriação, digamos assim, da plataforma, dançada por essa bailarina em 2021. Tá disponível no YouTube. E eu queria que vocês assistissem um trechinho agora. Esse vídeo é uma demonstração, né, da utilização de um Terpstone, uma réplica de um Terpstone, porque dos originais, Leon Theremin criou apenas 4, dos quais apenas um existe até hoje. Então essa é uma réplica, como eu já tinha falado para vocês, e uma performance desenvolvida pela bailarina Lina Louvernet. Ela desenvolve essa performance como uma exploração livre do som e do movimento. Então, é um instrumento musical cujo som é realizado pelo movimento da bailarina, né? Então, é uma integração também de linguagens distintas, mas complementares, na criação de uma obra artística. E permitido aí
pelo recurso tecnológico, né? Bom, alcançamos então um nome importantíssimo na história da tecnologia no mundo da dança, que é Mercy Cunningham. Acredito que muitos já ouviram falar dele. Um dos pais da videodança, então um nome também importante aqui na nossa videoaula de hoje. Ele é precursor da interatividade homem-máquina. Em sua criação, que eu também trouxe um trechinho de vídeo para vocês verem hoje, Variations V, criada em 1965, os dançarinos movimentavam-se entre células fotoelétricas, que emitiam sinais ao console dos músicos John Cage e David Tudor, por onde os sons eram gerados. Mais um exemplo dessa integração entre linguagens, promovido pela tecnologia. Fiquem com um trechinho aí de Variations V. Então, para finalizar essa primeira parte, mais teórica e histórica da nossa aula, gostaria que ficasse a reflexão de como as coisas evoluem, de como a arte contemporânea, onde está inserida a videodança, então esse universo cheio de potencialidades, permitiu que se desdobrasse e se superasse a perspectiva renascentista de apresentações de dança. Anteriormente, como eu disse, que vinha de uma ideia de que os balés eram apresentados para a corte, para o rei, então, de frente, uma perspectiva frontalizada, mais plana, achatada, como diz esse texto, de um mundo tela do Renascimento, nós podemos superar isso, conforme os últimos vídeos que eu passei para vocês, e já trazer uma perspectiva mais tridimensionalizada, onde o plano dobra-se voltando para dentro e carregando o seu exterior para o lado interno. Pela própria natureza da dança, somos os privilegiados a possuir uma importante chave nas mãos, no corpo, como um todo, que poderá abrir a porta e descobrir novos caminhos, diferentes do mundo tela instaurado pelo Renascimento. Na cultura digital, portanto, várias são as formas de contaminação entre os indivíduos e o meio, entre o ambiente e os seus elementos. É a tecnologia, com a tecnologia, com o apoio da tecnologia, que nós vamos entendendo o tanto de possibilidades que nós temos de criação e de interação entre corpo do bailarino e os objetos, outros corpos, quando a gente fala de conjuntos dançando, corpo do bailarino e o meio onde ele está inserido, corpo e público, então bailarino e público, enfim, é aquela palavra imersão que eu falei para vocês no início, que vem sendo aprofundada, que vem ganhando outras visões, outras possibilidades. E aí, falando sobre isso, nós temos um outro nome que eu trouxe para vocês, que é o Wayne McGregor, fundador da Rainbow Dance. Ele é um britânico, atuante até hoje, um profissional atuante. Ele é recente. A Rainbow Dance foi criada em 1992, final do século XX. E nela ele utiliza os softwares Lifeforms e Poser na criação de suas coreografias. Já estamos falando de coisas mais avançadas, Eu mesma nunca tive contato com esses softwares,
só de ouvir dizer mesmo, assistir algumas coisas do próprio Wayne, mas nunca tive contato de mexer com isso. Mas a gente sabe que existe e que proporciona uma forma diferente de falar de dança, né? Então, e esse profissional, ele traz um conceito que é o conceito de corpo estendido. Ele diz assim: minha experiência em computador fez-me convencido que essa mídia poderia dar-me o potencial de estender nossos conceitos do que é o corpo humano. O computador me permite visualizar e conceitualizar o corpo em novas dimensões. Então, hoje, eu trabalho com o conceito de corpo estendido. Deixei para vocês aí a referência do trabalho biográfico da onde eu peguei esse trecho, bibliográfico, desculpa, da onde eu peguei esse trecho sobre esse profissional, um texto que traz várias outras coisas em relação à dança e tecnologia, para quem quiser se aprofundar mais um pouco. E separei esse trecho justamente para a gente entender que quando a gente traz tecnologia para construir junto com a dança, nós conseguimos fazer coisas que o corpo naturalmente não faz. Por exemplo, colocar uma cabeça virando 360 graus, né? Trabalhar com câmera lenta, câmera rápida, algumas, né? São algumas possibilidades. Também para o público, falando do público, a gente tem conceitos de efemeridade e permanência, que quando a gente trata de tecnologia, nós podemos compreender. A dança apenas presencial, ela tem uma característica efêmera. E dependendo de onde eu sento para assistir, de onde eu estou para assistir, do dia, né, como eu estou naquele dia para assistir a dança, a apresentação, ela vai passar de um jeito. E ela vai passar, né? Ela vai ficar gravada na minha memória, mas a memória também é falha. E com a tecnologia, nós temos um outro conceito que aparece mais, que é o conceito de permanência. Porque as coisas ficam gravadas, ficam registradas. E às vezes elas podem ficar registradas em diversas perspectivas. E nós podemos fazer uma montagem que vai aparecer na tela, por exemplo, o bailarino dançando de frente, depois aqui ele dançando a mesma coisa de costas, a gente pode assistir ele de um lado ou de outro, né? Conforme a câmera também, que gravou aquela cena, nos permite. Então é muito interessante pensar sobre isso. Para concluir, em um mundo globalizado, repudiar as ferramentas tecnológicas e tratá-las como vilãs da atualidade é menosprezar um grande e potente instrumento da inovação que está ao alcance da mão da maioria das pessoas. Do contrário, o uso consciente e o estudo aprofundado de tais ferramentas revela recursos valiosos que podem expandir a potência criativa própria do ser humano. Agora nós chegamos no nosso segundo tópico da videoaula de hoje, que é noções básicas e termos técnicos. Porque quando falamos de videodança, conforme já falei algumas vezes, nós trazemos alguns conceitos do cinema para entender essa forma de trabalho. Dentre eles, conceitos de composição, enquadramento, ângulos e planos, regra dos terços, mas vamos com calma ver um a um, né, e tentar compreender um pouquinho de cada um deles. Começando por composição e enquadramento. Quando nós falamos de composição, existe uma pergunta fundamental, que é: o que eu quero com o meu vídeo? Então, quais elementos farão parte da cena? Quais equipamentos serão utilizados? Qual será o assunto principal? Só que eu não vou me deter em composição nesse momento, porque para falar de composição, nós teríamos que já trazer os conceitos de roteiro e narrativa, que vão ser abordados mais adiante. Então a gente vai falar sobre enquadramento. Enquadramento, a pergunta-chave é: como eu vou fazer isso? Então eu quero apresentar para vocês possibilidades de uso da câmera, horizontal ou vertical. Vou falar muito sobre o uso do celular, porque é uma ferramenta mais acessível para a maioria das pessoas. E conseguimos fazer muitas coisas com o celular. Qual o ângulo que será usado na captura dessas imagens? Qual será a distância focal, né? Eu quero estar perto ou quero estar longe da minha cena? Aqui, então,
esses dois formatos, né? Gravar na vertical ou gravar na horizontal. Quando a gente está falando de aparelho na vertical, celular na vertical, nós temos o conceito de portrait ou retrato. Vocês vão ver muitos termos em inglês, tá, pessoal? Porque muitos dos nomes que eu apresentei para vocês são norte-americanos, né? E, querendo ou não, os Estados Unidos é uma potência em tecnologia. Então, muitos dos termos estabelecidos no universo da videodança e que bebem do cinema vêm de lá, tá bom? E a gravação do celular na vertical permanece, né, principalmente nas redes sociais. Então, os Reels do Instagram e do TikTok, por exemplo, são gravações na vertical. Ou seja, uso em dispositivos móveis em geral, tá? Geralmente, quando nós vamos, nós mesmos, fotografar no dia a dia, tirar uma foto de algum lugar que a gente esteja, geralmente a gente coloca o celular em pé, né? Pra fotografar em pé mesmo. Stories do Instagram também são fotos em pé que ficam melhor de visualizar. Enfim. E aí nós estamos falando de uma dimensão 9x16. Ou seja, ela é mais estreita e mais alta, tá? Então, menor de largura e mais alta, maior de comprimento, quando nós falamos do tamanho da imagem, tá? O contrário, o aparelho na horizontal, nós usamos o termo landscape ou paisagem. Ideal para vídeos para o YouTube, usem dispositivos móveis maiores, como televisores, computadores, projetores, telões de LED, como eu dei o exemplo, né, na instituição onde eu trabalho, o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Os nossos espetáculos de dança, o nosso cenário, já há alguns anos, vem na forma de telão de LED. E aí, para a gente colocar um vídeo lá, para funcionar como nosso cenário, as gravações, esses vídeos, precisam ser na horizontal, no formato 16x9. E quem vai mexer com edição de vídeo, mesmo as edições um pouco mais amadoras, um pouco mais simples, vocês vão ver essas proporções, tá? Então é importante saber. E essa proporção 16x9 é uma proporção maior de comprimento e mais estreita menor de altura, tá? Celular na horizontal. Vocês podem perceber, esse vídeo mesmo que eu tô gravando pra vocês é na proporção 16x9, gravado na horizontal. É claro que tudo vai depender do que você deseja com o seu produto, mas quando a gente fala de videodança, e na maioria dos cursos que eu fiz nesses anos, a proporção indicada é a 16x9, é fazer gravações na horizontal, porque depois pode não ser um desejo inicial, mas se depois você acaba querendo colocar esse vídeo para passar no YouTube, num evento que às vezes é uma projeção de slide, enfim, ele precisa estar no formato horizontal para melhor visualização. Um vídeo gravado na vertical, que depois vai ser colocado na horizontal, ele vai ficar com 2 faixas pretas na lateral, que não vai ser legal para visualização. E aí nós alcançamos os ângulos da imagem, os diversos ângulos da imagem que nós podemos capturar com o uso do celular, tá? Começando pela imagem reta, que é a forma que eu tô falando aqui pra vocês. Meu celular tá na minha frente, eu tô aqui no mesmo rumo do celular, né, digamos assim, e essa é uma imagem reta, uma captura de imagem reta, num ângulo reto, certo? Ao mesmo nível, a gente chama. Eu trouxe imagens também aqui pra vocês observarem a diferença, e essas imagens em específico foram registradas durante o curso de videodança oferecido na 2ª edição do Festival Sanssouci no Brasil, que eu falei para vocês que eu e a equipe de professores da nossa instituição participou na época. Então, muitas das imagens que eu vou trazer são capturas minhas mesmo, do meu arquivo pessoal, tá? Quando não, eu coloquei a fonte, pesquisei algumas na internet, Pinterest, algum desses lugares, certo? Na sequência, nós temos uma imagem aí no plano picado, então um ângulo chamado plano picado ou plano plongé superior, cuja imagem é registrada pela câmera de cima para baixo, a câmera em cima
e a cena embaixo, né? Como se eu estivesse falando assim com vocês, certo? E o contrário desse plano é o plano contra-plongé, chamado plano contra-picado ou inferior, com a câmera embaixo e a cena acontecendo em cima. Então é como se eu estivesse falando assim com vocês. Dando continuidade, nós chegamos aos diversos planos da imagem. Falar de ângulo é falar da posição da câmera em relação à cena. Falar de plano é falar da distância da câmera em relação à cena. O quanto eu vou querer que apareça, né, na minha tela do que do cenário, dos personagens que estiverem aparecendo, que estiverem fazendo a cena, certo? Dos bailarinos, etc. Começando pelo plano aberto, que é o plano mais distante possível. Já nessa sequência de slides, eu coloquei algumas fotos de filmes para vocês perceberem, né, como que realmente bebe do cinema esses conceitos. Plano aberto é o plano mais distante possível, onde eu vou ver muita coisa da cena. Aqui é o castelo de Hogwarts, do filme do Harry Potter, né, para quem gosta, eu sou muito fã. Então aparece o castelo quase inteiro, a gente consegue perceber as montanhas, o rio, o clima que faz, né? Enfim. E aí nós vamos nos aproximando. O próximo é o plano médio. Um plano onde eu consigo visualizar fundo também, eu sei o que está acontecendo na cena, mas eu tenho um personagem principal em destaque, né? Ou um objeto, alguma coisa que eu quero destacar no centro. Aqui é o filme 1917, que foi indicado ao Oscar uns anos atrás. E é um filme de guerra, então a gente percebe ali as trincheiras, soldados, explosões no fundo e o personagem principal, o ator principal, no centro. Ainda mais próximo, o plano americano, muito usado para a captura das cenas de diálogo nos filmes. Esse é o filme Uma Linda Mulher, os dois personagens conversam ali e a gente percebe o corpo deles do joelho para cima. Esse é o plano americano. Também dá pra ver aonde eles estão, parece um quarto de hotel, alguma coisa do tipo. E a gente conseguiria perceber isso mesmo sem saber o contexto do filme, né? Aproximando ainda mais, nós temos o primeiro plano. Primeiro plano, ele ainda vai revelar um pouco do fundo, né? De onde esse objeto ou personagem principal está. Mas, se a gente não conhecer o contexto do filme, muito provavelmente nós não vamos conseguir entender onde ele está. Esse é um exemplo. Esse é o filme A Espera de um Milagre, e a gente percebe que o personagem principal foca bem o rosto dele, né? Aqui, assim, um pouco da clavícula para cima. Vemos que tem gente atrás dele, mas não sabemos onde ele está. Esse é o primeiro plano. Primeiríssimo plano já provavelmente não vai revelar muito do fundo, né? E nós vamos ter um rosto ali, um objeto bem focado. Esse é o filme Coringa e a gente percebe o rosto bem, com a maquiagem, né, bem em destaque ali na cena. Por último, o plano de detalhe. Plano de detalhe, mais que o primeiríssimo plano, ele vai focar em uma coisa específica. Então ele vai trazer foco para uma parte do rosto, para um objeto, às vezes até uma parte do objeto, né? E aqui eu coloquei um sorriso, né, pra gente entender. Que é como se eu estivesse bem próxima da tela. Aqui seria um primeiríssimo plano, aqui um primeiro plano. Até onde aqui eu tô falando com vocês pode ser considerado um primeiro plano. Agora eu gostaria que nós fizéssemos juntos essa atividade. Olhando para a imagem da esquerda, qual o ângulo que foi utilizado para capturar essa foto, para fazer essa foto? É possível observar que a foto foi tirada de cima para baixo, com a câmera em cima e as mãos embaixo. Por isso, de um plano superior, que é chamado plano plongé. Já a imagem da direita, precisamos prestar atenção para não cair numa pegadinha. A bailarina está olhando para a câmera de baixo para cima,
Mas a câmera está posicionada num ângulo reto em relação à cena, em relação à personagem, a bailarina que está na foto. Por isso, se trata de um ângulo reto. Aqui a pergunta é sobre planos, ou seja, o quanto dessa imagem está aparecendo na cena, o quanto essa câmera está ou não aproximada da cena. Então, a primeira imagem à esquerda, nós conseguimos ver a mão, mas também coisas ali que estão próximas à mão. Então, não se trata de um plano de detalhe, que estaria mais focado numa única coisa. Então, antes do plano de detalhe, nós temos primeiríssimo plano. Já a imagem da direita, também numa câmera bem aproximada, mas que permite ver um fundo. Ali uma almofada, uma mão que toca o cachorrinho, a roupa do cachorrinho. Então, nós estamos falando de uma coisa que antecede ainda o primeiríssimo plano, que é o primeiro plano. Finalmente, a imagem do meio poderia causar uma dúvida. E realmente, quando a gente fala de videodança, de cinema, não é uma matemática exata. E a gente tem todos os meios termos entre estabelecer esses nomes para as imagens, para as capturas de cena. Então, essa foto que foi tirada na posição vertical do celular, ela está ali entre um plano médio e um plano americano invertido, digamos assim. Já que tem a captura do joelho para baixo das bailarinas. O plano americano se trata do joelho para cima. Porém, nós conseguimos visualizar uma quantidade de fundo também. Por isso, falei, entre um plano médio e um plano americano. Para não haver muita confusão, vamos estabelecer como plano médio. Vale ressaltar que a resposta sempre se refere à posição da câmera em relação à cena ou objeto fotografado, filmado. Como eu mostrei na página anterior, o olhar da bailarina se dirigia de baixo para cima, mas a fotografia foi tirada num ângulo reto, frente a frente, no mesmo rumo, digamos assim, do nosso objeto, da nossa personagem. Como eu disse, não se trata de uma matemática exata, são elementos, noções, conceitos norteadores para a gente conseguir trabalhar com videodança, para a gente entender as possibilidades de uma câmera na nossa mão e como fazer. Mas, como falamos de arte, tudo está aberto à interpretação. E às vezes pode ter mais de um olhar correto, digamos assim, para o mesmo elemento, para a mesma cena. De qualquer forma, essa é uma parte muito importante do nosso estudo, porque, de acordo com a escolha do criador da videodança, para qual ângulo, qual enquadramento utilizar em cada cena, ele pode dirigir muito bem o olhar do espectador para aquilo que ele quer em foco na sua cena, na sua obra. Depois desse breve momento de atividade, nós temos alguns outros conceitos ainda para serem abordados, e um deles é a regra dos terços. Linhas e perspectivas. Bom, quem tem um celular, muito provavelmente já percebeu na câmera que existe uma configuração onde pode ou não aparecer a tela dividida em 9 partes. Esta é a regra dos terços. A tela do celular é dividida em quadrantes, 9 partes iguais, onde, dependendo do que a gente está filmando e do que a gente quer em destaque, onde a gente quer que apareça, nós vamos encaixar, ou posicionar a câmera de forma que o nosso objeto, o nosso personagem, fique nos quadrantes adequados. Se eu quero a minha imagem, o meu personagem, meus bailarinos, na extrema esquerda da tela, eu vou usar os quadrantes da esquerda para filmar. Eu vou querer eles nos quadrantes da esquerda. E assim vai,
Falando sobre linhas e perspectivas, nós também temos a possibilidade de criar profundidades, né? Dependendo de onde a câmera fica posicionada. Então, se eu quero uma profundidade focada no centro, eu vou me afastar e vou deixar um objeto bailarino no centro, né? E geralmente dançando às vezes num corredor, dançando num lugar mais amplo, que vai dar essa perspectiva de distância. E existem milhares de formas de trabalhar isso. Essa é uma configuração presente no celular, então a gente consegue tirar e colocar com facilidade e seria interessante para quem vai fazer gravações de videodança, ou para quem quer começar alguma coisa, às vezes até com seus próprios alunos em sala de aula, fazer um registro diferente, um registro mais adequado. É interessante deixar a configuração ativada no celular. Um outro conceito é câmera criativa e estabilização da imagem. Quando nós falamos de câmera criativa, nós estamos falando da câmera em movimento junto com a cena que acontece. Diferente de câmera estática, que é câmera parada, como a minha está aqui com vocês, né? E eu me movimento, eu gesticulo, eu falo com vocês. A câmera criativa, ela vai acompanhar, né, de acordo com o desejo do criador da videodança, de quem tá filmando ali, o que acontece na cena. E para isso, né, para os dois formatos, tanto a câmera estática quanto a câmera criativa, nós temos também materiais de apoio que vão poder nos ajudar a entregar um resultado melhor. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Que eu separei alguns que são mais acessíveis, tá? Até financeiramente falando. Que não é tão difícil de comprar, de encontrar, tá? Até na própria internet, sites conhecidos de compra. Uma coisa que eu coloquei nesse slide, para quem vai gravar com as próprias mãos, quanto mais você deixa os braços livres para segurar o seu celular e gravar, menor a sua estabilidade de imagem, tá? Às vezes pode acontecer da imagem ficar mais tremida. Se você quer uma maior estabilidade, una os cotovelos perto do corpo e faça a gravação aqui. Vai ajudar muito. Então aqui, para quem for usar a câmera estática principalmente, os tripés com regulagem, o tripé com ring light, que é a luz redonda, muito usadas pelas blogueiras, né, pelas influencers digitais hoje em dia, é bem bacana. Eu mesmo estou aqui com um tripé de regulagem, tá? Porque ele deixa a câmera paradinha, você fica com as mãos livres e é ótimo, né? Até porque também a gente consegue manter a imagem sempre no mesmo enquadramento, tá bom? Aqui eu também coloquei um mini tripé manual. A câmera pode ficar parada e você segurando, às vezes até com uma mão só, o tripé e se movimentar, caminhar, andar. E também tem outros materiais mais profissionais, mais caros também. Como o próprio carrinho no trilho. Se vocês pesquisarem carrinho de câmera no trilho, vocês vão encontrar. Muitos utilizados até para televisão, né? Para gravação de reportagens, jornalistas, etc. Então, não coloquei aqui, mas vocês saibam que existe muitas coisas hoje em dia. Agora, na quarta parte da aula, nós vamos falar de alguns exemplos práticos. E eu retomo aqui com vocês o conceito de composição, que a gente deixou lá para trás, né? Porque eu dizia que era importante a gente trazer composição falando sobre roteiro e narrativas. E aqui eu quero apresentar para vocês 3 narrativas distintas, que são videodanças. A primeira delas, uma narrativa criada pelo Diogo Angeli, um profissional incrível, assim, que a gente teve contato no período da pandemia e mantivemos contato até hoje, através do instituto onde eu trabalho, né? Ele é professor da Unicamp, referência na área de videodança e dança e tecnologia, tá? No Brasil. Ele desenvolveu esse trabalho Sandbox, que foi apresentado numa mostra que está disponível no YouTube, tá? Na Mostra Universitária Ibero-Americana de Videodança. E eu deixei ela aqui para vocês poderem
ter contato, né? Como eu disse, apresentar algumas referências. E ele é uma referência. Ele também teve trabalhos apresentados nesse Festival Internacional Sanssouci, que eu comentei com vocês também, que nós participamos das oficinas. E muito bacana, muito bacana. Eu não quero entregar a interpretação, né, aqui. Eu quero só deixar mesmo para vocês e que cada um possa ter a sua interpretação. Afinal, a gente tá falando de arte. E a arte tá aí para provocar, para fazer pensar. Então, espero que vocês gostem das referências que eu vou trazer aqui e continuem pesquisando mais. Nesse vídeo específico do YouTube, eu deixei a sandbox para vocês assistirem essa videodança, mas nesse próprio vídeo tem outras videodanças, tá? De outros artistas do movimento. Então, já é uma fonte bem legal. Já a segunda narrativa e a terceira são vídeos mais caseiros, digamos assim. Eu gravei nesse período de pandemia, né? Trouxe aqui para vocês. O primeiro deles se trata de um experimento quando eu fiz uma primeira aula sobre ângulos e planos, enquadramento da imagem. Então, essa foi a minha narrativa, experimentar como eu poderia fazer uma mesma sequência de movimentos. Então, eu desenvolvi ali uma sequência simples de movimentos num mesmo cenário. Então, eu escolhi o jardim da casa da minha mãe, gravando de diferentes ângulos, né? Então, vocês vão poder perceber que, num primeiro momento, vocês vão enxergar só os meus pés fazendo a movimentação. Depois que é revelado o corpo inteiro. É curtinho, né? Foi um experimento muito inicial mesmo. Gravei com meu celular na época. E tá aí pra vocês. O terceiro, também um vídeo que eu gravei no meu local de trabalho, porque se tratava de uma formação de professores, onde nós estávamos ali começando a construção do nosso espetáculo Cores que Curam, também disponível no YouTube. Cores que Curam foi uma criação numa época ali, querendo começar a voltar às atividades presenciais durante ainda a pandemia. Não tínhamos a vacina ainda. E onde nós víamos muitos nossos alunos e as famílias dos nossos alunos adoecidas, com diversas situações, né? Esse nosso projeto social, ele já acolhe pessoas de baixa renda, já é um projeto voltado para uma população mais vulnerável das cidades onde a gente atua. Mas a época da pandemia foi, assim, muito difícil. E esse adoecimento nos levou, né, primeiro a nossa direção artística, que eu já falei para vocês, depois em contato com os professores, nos levou a buscar uma espécie de cura, né? Para amenizar todo o sofrimento que a pandemia causou. E aí nós trouxemos o trabalho da dança com o desenho, e por isso as cores, onde nós ficávamos imersos em ambientes monocromáticos. Então, o ambiente todo vermelho, o ambiente todo azul, e observávamos a sensação que aquele ambiente trazia para cada um. Cada um registrava da forma que queria. Aquilo virava desenho, então a gente tinha que desenhar a partir daquelas sensações, e o desenho virava movimento. E eu escolhi o ambiente vermelho na época, depois nós aplicamos essa mesma dinâmica com os alunos e desenvolvemos um espetáculo híbrido que perpassava aí coreografias presenciais e videodanças, porque a gente estava com um público e com uma quantidade de elenco reduzida, né, por causa da pandemia mesmo, da questões de lotação e tudo mais. E foi isso, então, essa foi a sensação que o vermelho me causou, e aí eu desenvolvi essa pequena videodança em cima desse trabalho, dessa formação.
Imersão no ambiente vermelho. Mergulhar dentro do próprio corpo. Veias e artérias desenham trajetos dentro de nós mesmos. No interior e no exterior, percorremos caminhos. Mas para mim, também é importante ter sempre um lugar para voltar. Penúltima parte da aula, uma pergunta fundamental. Por onde começar? Então, eu sou professora de arte, de uma rede pública, né, de uma escola municipal. Quero trazer um trabalho diferente para os meus alunos. Quero tentar fazer uma videodança ali e não sei por onde começar. Bom, já trouxemos muitos conceitos aqui para vocês, espero que esteja sendo válido para cada um. Mas essa pergunta vem como o início de um mapa conceitual com várias outras perguntas, que eu vou deixar aqui agora na tela para vocês. Porque começar é realmente se questionar, é fazer perguntas. O que eu quero? Então, qual é a minha ideia? A minha história? O que eu quero abordar neste trabalho? Quanto tempo deverá ter meu vídeo? Quem serão os participantes? Então, quem está fazendo e para quem estamos fazendo? Quais os espectadores? Como cada participante vai contribuir com o trabalho? Às vezes nós subestimamos nossos alunos. E a geração de hoje, para trabalhar com tecnologia, tem uma facilidade que a minha geração, que ainda sou nova, eu sei disso, né? Não tem.
e que a geração, às vezes, de professores mais antigos tem menos ainda. Então, nós precisamos confiar também nos nossos alunos e deixar eles nos trazerem coisas. Como se dará a captura dessas imagens? Então, falando, né, de planos, ângulos, perspectivas, composição. A câmera será estática ou criativa, ou ambas. Vou trabalhar um pouco com câmera estática, um pouco com câmera criativa, né, com movimento. Como eu vou relacionar as imagens e o movimento com a proposta do trabalho? Como será a organização das cenas nos vídeos? Haverá efeitos de edição aplicados nas imagens? Porque enquanto a gente está falando de gravação, né, pura simplesmente, pegar um celular e gravar o que eu desejo, né, com a movimentação que eu criei ali com os meus alunos, é uma coisa. Depois, na hora de editar esse vídeo, é uma outra coisa, uma segunda etapa, importantíssima e que também pode, assim, causar uma confusão, porque tem muita coisa. Falando de edição de vídeo, existem muitas possibilidades. E por isso também eu trouxe para vocês 3 aplicativos, 3 nomes de aplicativos, para vocês entenderem onde vocês podem buscar esses editores de vídeo. Então, são ferramentas de edição acessíveis, esses 3 aplicativos. Foram os aplicativos que a gente se deparou inicialmente, né, que foram primeiro apresentados para nós, nossa equipe lá do Instituto, e que nós usamos até hoje. Existem outros, né, como eu já falei, de outros recursos mais profissionais, outros recursos mais complexos e mais caros também, mas esses são muito acessíveis. E como esse é um curso mais introdutório, achei melhor, né, trazer esses nomes para vocês. O CapCut tem versão para celular e para notebook, computador. O Wondershare Filmora, que hoje já está na sua 15ª versão, se eu não me engano. Na época a gente começou com a 11ª, se eu não me engano. E o Videopad. Todos esses 3 têm como fazer o download gratuito. E eles têm as suas versões gratuitas. Porém, aconselho muitas versões pagas, né? Escolher um deles e tentar começar. São todos muito intuitivos de mexer. A gente tem mais familiaridade com o Filmora. Então, se eu fosse para aconselhar, escolha um Filmora para começar. Porque na versão gratuita, vocês até vão conseguir mexer, aprender como que faz e tal. Mas na hora de baixar o vídeo, ele vai vir com marca d'água. Então ele não vai ser o vídeo lisinho, né? Ele vai vir com a marca d'água do aplicativo. E a versão paga não. Finalizando então, pessoal, esta foi uma pequena introdução a esse universo que é a videodança. Essa forma de arte que começou, né, na minha vida como uma necessidade por causa da pandemia, mas que hoje eu enxergo assim como uma potência sem fim e algo que eu acho que vai permanecer aí, porque a gente não vai conseguir fugir das tecnologias, né? A gente precisa ser amiga delas. Então, aprender a mexer, aprender a ser fuçado mesmo, sabe? Entender um pouquinho desses recursos, ter os conceitos básicos ali na cabeça, para não como um bicho de 7 cabeças, né? A gente não encarar isso como um bicho de 7 cabeças. Eu quis trazer de uma forma mais fácil para vocês, que esse vídeo tenha sido realmente um facilitador para vocês adentrarem a primeira portinha da videodança. Espero que tenham gostado e espero que nos encontremos, né, outras vezes. E muito obrigada!